Eu nunca pensei que estaria escrevendo isso. Mesmo agora, meses depois, minhas mãos ainda tremem quando lembro do que aconteceu comigo naquela floresta. Esta é a história real do que aconteceu quando me perdi nas montanhas e encontrei algo que não deveria existir. Um Bigfoot de verdade salvou a minha vida. Eu passei meses planejando essa viagem de acampamento, lendo blogs, assistindo a vídeos no YouTube, comprando todo o equipamento. Eu queria provar a mim mesmo que conseguia. Ir para a natureza selvagem sozinho, sobreviver por conta própria, voltar com histórias. Meus amigos viviam me dizendo para começar com calma, talvez num parque estadual primeiro, mas eu não dei ouvidos. Escolhi uma área remota nas montanhas, a horas de distância da cidade mais próxima. Olhando para trás agora, esse foi meu primeiro erro. A subida de carro foi linda. Pinheiros por toda parte, montanhas se erguendo à distância, nenhum outro carro na estrada por quilômetros. Eu me senti um explorador, como se estivesse realmente fazendo algo grandioso. Estacionei no início da trilha por volta do meio-dia, coloquei minha mochila nas costas e entrei na floresta. A mochila estava pesada, pesada demais provavelmente. Eu tinha trazido muito mais comida do que precisava, roupas extras, 2 sacos de dormir, porque não conseguia decidir qual era mais quente. Cada passo parecia um exercício físico. As primeiras horas foram tranquilas. A trilha era bem sinalizada, serpenteando por entre pinheiros altos e sobre pequenos riachos. Pássaros cantando, esquilos fazendo barulho, tudo em paz. Parei para tirar fotos, bebi um pouco de água, me senti bem comigo mesmo. Isso não é tão difícil, pensei. Todas aquelas pessoas que disseram que eu não estava pronto estavam erradas. Eu estava mandando muito bem. No final da tarde, eu já tinha andado 8 quilômetros. Encontrei um lugar decente perto de um riacho e decidi montar acampamento. Levei uma eternidade para armar a barraca. As instruções não faziam sentido nenhum. As varetas ficavam saindo do lugar e quando finalmente consegui deixá-la de pé, eu estava exausto e frustrado. Mas eu consegui. Minha barraca, meu acampamento. Juntei um pouco de lenha, filtrei água do riacho, comi uma barra de granola e observei o sol começar a se pôr atrás das montanhas. Era por isso que eu tinha vindo. Na manhã seguinte, acordei me sentindo confiante. Confiante demais. Decidi explorar um pouco antes de desmontar tudo. Apenas uma pequena caminhada para ver o que havia por perto. Deixei a maior parte do meu equipamento na barraca. Peguei só minha garrafa de água e o celular. Pensei que voltaria em 1 hora. Não havia exatamente uma trilha para onde fui, apenas caminhos de animais e mata aberta. Eu continuei pensando que reconheceria o caminho de volta. Aquela pedra grande, aquela árvore caída, aquele conjunto de arbustos. Mas quanto mais fundo eu ia, mais tudo começava a parecer igual. Árvores e mais árvores, pedras e mais pedras. Chequei o GPS do celular, mas não tinha sinal. Nenhuma barrinha. Eu disse a mim mesmo para não entrar em pânico. O sol ainda estava a leste. Eu poderia me guiar por ele. Era só voltar pelo caminho que vim. Só que eu não conseguia lembrar qual era esse caminho. Eu tinha vindo do norte ou do oeste. Minha barraca ficava subindo ou descendo a partir daqui. Tentei refazer meus passos, mas todas as direções pareciam desconhecidas. Andei pelo que pareceram horas, ficando cada vez mais perdido. Minha garrafa de água estava quase vazia. O sol estava ficando mais alto, mais quente. Eu suava através da minha camisa, minhas pernas doíam, e então percebi algo que fez meu estômago gelar. Eu não tinha a menor ideia de onde estava. Tentei manter a calma, tentei lembrar de todas aquelas dicas de sobrevivência que li. Fique em um só lugar se estiver perdido. Conserve energia, não entre em pânico. Mas eu não podia simplesmente ficar sentado ali. Minha barraca tinha toda a minha comida, meu saco de dormir, tudo. Eu tinha que encontrá-la. Então, continuei andando, esperando tropeçar em algo familiar. O riacho, a trilha, qualquer coisa. Foi aí que o terreno ficou perigoso.
Eu tinha entrado em uma parte da floresta onde o chão era todo de pedras soltas e encostas íngremes. Penhascos que caíam no nada, bordas estreitas, mal largas o suficiente para andar. Eu deveria ter voltado, mas pensei que talvez pudesse chegar a um terreno mais alto para ver onde estava, me orientar. Então comecei a escalar, usando raízes de árvores e pedras para me puxar para cima. Eu estava mais ou menos na metade de uma encosta íngreme quando meu pé escorregou. Apenas uma pedra solta, nada dramático, mas foi o suficiente. Caí com tudo, rolando uns 3 ou 4 metros antes de bater com força em uma rocha. A dor na minha perna foi instantânea e insuportável. Uma dor lancinante que subia do meu tornozelo até o quadril. Tentei ficar de pé e imediatamente desabei. Meu tornozelo não suportava nenhum peso. Quando olhei para baixo, pude ver que já estava inchando, ficando roxo. Foi aí que o pânico de verdade bateu. Eu estava perdido, machucado, sozinho, e já era meio da tarde. O sol se poria em poucas horas. Eu não tinha barraca, nem saco de dormir, nem comida, apenas as roupas do corpo e uma garrafa de água vazia. Tentei gritar por ajuda, mas minha voz simplesmente sumia na floresta. Ninguém viria, ninguém nem sabia que eu estava aqui. Consegui me arrastar para debaixo de uma árvore, minhas pernas gritando a cada movimento. Sentei ali, tentando descobrir o que fazer, tentando não pensar no frio que faria à noite ou nos animais que poderiam estar por ali. Lobos, ursos, onças pardas. Eu estava completamente exposto, completamente indefeso. Meu celular era inútil, ainda sem sinal. A bateria estava acabando de qualquer maneira. Desliguei para economizar o pouco de carga que restava. A dor na minha perna era uma lategação constante. Tentei tirar o sapato, mas meu tornozelo estava inchado demais. Eu precisava de gelo, elevação, um médico. Em vez disso, eu tinha terra, pedras e nada. Fiquei sentado ali por talvez 1 hora, talvez 2, enquanto as sombras se alongavam e a temperatura começava a cair. Eu já estava tremendo. Ao anoitecer, eu estaria congelando. Pensei na minha família, nos meus amigos, em todos que me disseram que isso era uma má ideia. Eles estavam certos. Eu não estava pronto para isso. Eu nunca deveria ter vindo para cá. Foi quando eu ouvi um som na floresta, a uns 50 metros de distância, passos pesados esmagando a vegetação rasteira. Meu coração começou a disparar. Um urso. Tinha que ser um urso. Fiquei paralisado, tentando me fazer o menor possível. Os passos se aproximaram, firmes, deliberados, como se o que quer que fosse não estivesse com pressa. Eu podia ouvir galhos quebrando, folhas farfalhando, chegando cada vez mais perto. E eu o vi por entre as árvores. No início, pensei que meus olhos estavam me pregando uma peça. Era alto, alto demais, andando sobre 2 pernas. Meu cérebro não conseguia processar o que eu estava vendo. Tinha que ser uma pessoa, alguém fazendo trilha por aqui. Mas conforme o Bigfoot se aproximava, percebi que não era humano de jeito nenhum. O Bigfoot era imenso, talvez com uns 2,10 ou 2,40 metros de altura, coberto da cabeça aos pés por um pelo marrom avermelhado escuro. Os ombros do Bigfoot eram impossivelmente largos. Os braços do Bigfoot pendiam quase até os joelhos e o Bigfoot estava andando diretamente na minha direção. Cada músculo do meu corpo me dizia para correr, mas eu não conseguia. Minha perna era inútil. Tudo o que eu podia fazer era tentar me arrastar para trás, me afastando daquela coisa. A dor não importava mais. O terror havia tomado conta completamente. O Bigfoot parou a uns 6 metros de distância, apenas parado ali, me observando. O rosto do Bigfoot não parecia com nada que eu já tivesse visto. Não era exatamente humano, nem exatamente macaco, algo no meio. Olhos escuros, nariz chato, uma sobrancelha proeminente. O Bigfoot inclinou a cabeça, me estudando da maneira como se estuda um pássaro ferido.
Abri a boca para gritar, mas nada saiu. Minha garganta estava muito apertada, meu peito muito contraído. O Bigfoot deu um passo mais perto. Tentei me arrastar para trás novamente, mas não havia para onde ir. Eu estava preso contra uma rocha, completamente à mercê daquela coisa. O Bigfoot se agachou, ficando mais perto do meu nível, e agora eu podia sentir o cheiro do Bigfoot. Um cheiro de mofo, de terra, como cachorro molhado misturado com o chão da floresta. Não era desagradável, apenas cheiro de animal selvagem. O Bigfoot estendeu uma mão enorme em direção à minha perna machucada. Eu recuei, certo de que o Bigfoot ia me machucar. Mas o Bigfoot se moveu devagar, com cuidado. Quando os dedos do Bigfoot tocaram meu tornozelo inchado, não pude evitar. Eu gritei. A dor foi como um choque elétrico subindo por toda a minha perna. O Bigfoot recuou bruscamente, assustado com a minha reação. O Bigfoot fez um som, algo entre um grunhido e um rosnado grave em seu peito. O Bigfoot parecia quase preocupado, se é que isso é possível. Como se o Bigfoot não quisesse me causar dor. O que aconteceu em seguida é difícil de descrever. O Bigfoot se levantou, olhou ao redor como se estivesse pensando, se curvou e me pegou no colo como se eu não pesasse nada. Eu estava chocado demais para resistir. Os braços do Bigfoot eram como aço, me segurando contra o peito do Bigfoot, e eu podia sentir o calor do corpo do Bigfoot através do pelo grosso. O Bigfoot começou a andar, movendo-se pela floresta com uma facilidade que parecia impossível para algo tão grande. Os pés do Bigfoot mal faziam barulho, passando por cima de troncos e pedras como se não estivessem lá. Eu não sabia para onde o Bigfoot estava me levando. Parte de mim se perguntava se eu estava prestes a virar jantar para uma família dessas coisas. Mas o aperto do Bigfoot era gentil, cuidadoso para não balançar minha perna machucada. O Bigfoot estava sendo deliberado, tentando não me machucar. Essa percepção foi quase mais perturbadora do que o medo. Essa criatura estava pensando, planejando, cuidando de mim. Andamos por talvez 15 minutos antes que o Bigfoot parasse em frente a uma parede de rocha. A princípio não vi nada, apenas pedra e musgo. Mas então, o Bigfoot se abaixou e percebi que havia uma abertura, uma caverna escondida atrás de algumas rochas caídas e raízes salientes. O Bigfoot teve que se virar de lado para passar pela entrada, tomando cuidado para não bater minha cabeça. Lá dentro, o espaço se abria para uma área do tamanho de uma garagem para um carro. Uma luz fraca entrava pela entrada e por uma fenda no teto. O chão estava coberto de folhas e agulhas de pinheiro, macio e seco. Esta era a casa do Bigfoot. O Bigfoot me colocou gentilmente na parte mais macia do chão, me ajeitando de modo que minhas costas ficassem contra a parede de pedra. Minha perna latejava, mas eu mal notei. Estava ocupado demais tentando compreender o que estava acontecendo. Um Bigfoot tinha acabado de me levar para sua caverna. Isso não era possível. Bigfoot não era real. Mas o Bigfoot estava bem ali, agachado a poucos metros de distância, me observando com aqueles olhos escuros e inteligentes. O Bigfoot fez um som baixo e ressonante, depois foi para o fundo da caverna. O Bigfoot voltou com algo nas mãos. Um pedaço grosso de casca de árvore, oco e cheio de água. O Bigfoot estendeu para mim. Hesitei, depois peguei. A água estava fria e limpa, provavelmente de um riacho. Bebi tudo. Eu não tinha percebido o quão sedento eu estava. O Bigfoot fez aquele som ressonante novamente, quase como se estivesse satisfeito. Foi quando o Bigfoot falou, não em palavras que eu entendesse, mas em grunhidos e sons que tinham significado por trás deles. O Bigfoot apontou para a minha perna, depois para mim, e fez um gesto como se estivesse andando. O Bigfoot balançou a cabeça. Era tão simples, mas tão claro. Você não pode andar. Você está machucado. O Bigfoot entendeu o que tinha acontecido comigo. Eu assenti.
tocando meu tornozelo e fazendo uma careta de dor. O Bigfoot grunhiu novamente. E então fez algo que me deixou sem fôlego. O Bigfoot apontou para mim, depois para fora da caverna. O Bigfoot fez movimentos de caminhada com os dedos. Então o Bigfoot balançou a cabeça com força, fazendo um som raivoso. A mensagem era clara. Você não deveria estar lá fora. Você não sabe como sobreviver aqui. Senti meu rosto corar. Essa criatura estava certa. Eu tinha sido estúpido e imprudente. Vim para cá pensando que estava preparado quando não tinha a menor ideia do que estava fazendo. E agora eu estava completamente dependente deste Bigfoot para sobreviver. O Bigfoot pareceu sentir meu entendimento. O Bigfoot estendeu a mão e deu um tapinha no meu ombro do jeito que se conforta uma criança. O toque foi surpreendentemente gentil para uma mão tão enorme. Na hora seguinte, desenvolvemos um tipo estranho de comunicação. O Bigfoot fazia sons e gestos, e eu tentava entender. Às vezes, o Bigfoot pegava objetos para ajudar a explicar. O Bigfoot me mostrou uma pilha de frutas silvestres e raízes no canto. Comida. O Bigfoot apontou para a fenda no teto. Fumaça sai. O Bigfoot claramente vivia aqui há muito tempo. Conhecia cada detalhe desta caverna. Isso não era apenas um abrigo. Era a casa cuidadosamente construída do Bigfoot. O Bigfoot me trouxe algumas das frutas. Eram azedas, mas não ruins. Comi-as com gratidão. O Bigfoot me observou comer e fez um som como um grunhido. O Bigfoot apontou para mim, depois levantou um dedo. Então, o Bigfoot gesticulou ao redor da caverna, varrendo um braço amplamente. Uma pessoa fique aqui. O Bigfoot estava me dizendo para permanecer na caverna enquanto o Bigfoot saía. Devo ter parecido assustado, porque o Bigfoot fez um som tranquilizador profundo e calmo. O Bigfoot voltaria. Fiel à sua palavra, o Bigfoot retornou talvez 1 hora depois, carregando um monte de galhos e o que parecia ser musgo. O Bigfoot os colocou no chão com cuidado e então começou a trabalhar em algo. Observei enquanto o Bigfoot arrumava os galhos em uma espécie de tala, acolchoando-a com um musgo macio. O Bigfoot a trouxe até mim e apontou para a minha perna. O Bigfoot queria estabilizar meu tornozelo. Tentei ajudar, mas o Bigfoot gentilmente afastou minhas mãos. O Bigfoot trabalhou com uma destreza surpreendente para dedos tão grandes, removendo cuidadosamente meu sapato e posicionando a tala ao redor do meu tornozelo inchado. Cada toque era deliberado, e sempre que eu recuava de dor, o Bigfoot parava, esperando que eu estivesse pronto. Quando o Bigfoot terminou, meu tornozelo parecia apoiado, seguro. A dor ainda estava lá, mas agora era administrável. O Bigfoot tinha feito uma tala melhor do que eu jamais conseguiria. Tentei dizer obrigado, mas as palavras pareciam inadequadas. Em vez disso, estendi a mão e toquei o braço do Bigfoot, tentando transmitir minha gratidão. O Bigfoot olhou para minha mão por um momento, depois fez aquele som ressonante novamente, algo como aprovação ou reconhecimento. O Bigfoot se levantou e foi até a entrada da caverna, olhando para a floresta que escurecia. O sol estava se pondo. A noite estava chegando. O Bigfoot se virou para mim e fez um gesto. Venha! Eu balancei a cabeça e apontei para minha perna. Eu não podia andar, mas o Bigfoot simplesmente se aproximou e me pegou no colo novamente, com a mesma facilidade de antes. O Bigfoot me levou até a entrada da caverna para que eu pudesse ver lá fora. A floresta estava linda na luz que se desvanecia, toda em sombras roxas e raios dourados, filtrando por entre as árvores. O Bigfoot fez um som e apontou, me ensinando, me mostrando. O Bigfoot me manteve nos braços enquanto caminhava para dentro da floresta. Fiquei tenso, nervoso por deixar a segurança da caverna, mas o Bigfoot fez aquele som tranquilizador novamente. Confie em mim.
O Bigfoot se movia silenciosamente por entre as árvores, evitando galhos e obstáculos com uma facilidade que parecia impossível na escuridão crescente. A visão do Bigfoot devia ser incrível. O Bigfoot podia ver coisas que eu nem conseguia distinguir. Chegamos a uma pequena clareira e o Bigfoot parou. O Bigfoot apontou para o céu. As estrelas estavam começando a aparecer, mais do que eu já tinha visto na minha vida. O Bigfoot fez um som, algo quase como admiração, e percebi que o Bigfoot estava compartilhando isso comigo, me mostrando a beleza do seu mundo. A floresta à noite não era algo a temer, era algo a ser apreciado. O Bigfoot me carregou por algo que parecia uma trilha de animais, parando ocasionalmente para apontar coisas. Uma coruja empoleirada em uma árvore, nos observando com olhos enormes. Uma família de cervos pastando numa clareira, suas cabeças se levantando quando nos aproximamos antes de saltarem para longe. O Bigfoot estava me ensinando, me mostrando como me mover pela floresta, como ler os sinais, quais plantas eram seguras, quais áreas evitar. Tudo comunicado através de gestos, sons e paciência. Então, o Bigfoot parou de repente. O corpo inteiro do Bigfoot ficou tenso. Senti os braços do Bigfoot se apertarem ao meu redor protetoramente. O Bigfoot estava ouvindo algo que eu não conseguia ouvir. Então eu percebi um som baixo, algo entre uma tosse e um rosnado. O Bigfoot me ajeitou nos braços e se virou lentamente. Foi quando eu vi. Olhos amarelos brilhando na escuridão a uns 10 metros de distância. Uma onça parda, grande e magra, nos observando das sombras. Meu coração parou. Uma onça parda, um dos predadores mais perigosos da América do Norte. E eu estava ferido, indefeso, completamente à sua mercê. Mas o Bigfoot não correu. O Bigfoot ficou perfeitamente imóvel, observando a onça parda. A onça parda circulou ao nosso redor, sua cauda se contorcendo, aqueles olhos amarelos nunca me deixando. Estava nos espreitando, nos avaliando, decidindo se valíamos o risco. O Bigfoot fez um som, não alto, mas profundo e ressonante, vibrando através do peito do Bigfoot. Um aviso. A onça parda parou de circular e se agachou. Ia atacar. Cada músculo do meu corpo travou de terror. Mas o Bigfoot apenas me moveu para um braço, liberando a outra mão. O Bigfoot se abaixou e pegou uma pedra, uma grande, de uns 7 quilos. O Bigfoot a ergueu, mostrando para a onça parda. É isso que você está enfrentando. A onça parda hesitou. Deu um passo à frente, depois parou. O Bigfoot fez aquele som de aviso novamente, mais alto desta vez, e ergueu a pedra mais alto. As orelhas da onça parda se achataram contra a cabeça. Estava calculando, pesando o risco. Um humano ferido teria sido uma presa fácil, mas um Bigfoot de 2,40 metros segurando uma rocha era uma história diferente. A onça parda deu um passo para trás, depois outro. Rosnou uma vez, um som de frustração, depois se virou e desapareceu na escuridão. Percebi que estava prendendo a respiração. Soltei-a em um suspiro trêmulo. O Bigfoot largou a pedra e me ajustou de volta em seu peito, dando um tapinha gentil no meu ombro. Seguro, você está seguro. Eu queria chorar de alívio. O Bigfoot tinha acabado de salvar minha vida de novo. Se eu estivesse aqui sozinho com minha perna machucada, aquela onça parda teria me matado, sem dúvida alguma. O Bigfoot começou a caminhar de volta para a caverna, movendo-se mais rápido agora. O Bigfoot tinha provado o que queria. A floresta à noite era linda, mas também era perigosa. Você precisava saber o que estava fazendo. Precisava ser forte, alerta, preparado. Eu não era nenhuma dessas coisas. Sem o Bigfoot, eu teria morrido aqui. Esse pensamento continuou passando pela minha mente, enquanto o Bigfoot me carregava de volta para a segurança. De volta à caverna, o Bigfoot me colocou no meu lugar contra a parede. A temperatura havia caído significativamente. Eu estava tremendo apesar da minha jaqueta. O Bigfoot notou e desapareceu lá fora novamente.
O Bigfoot voltou com braçadas de folhas secas e agulhas de pinheiro macias, empilhando-as ao meu redor como um ninho. Então o Bigfoot trouxe galhos maiores e os arrumou perto da entrada da caverna. O Bigfoot estava fazendo uma fogueira. Observei enquanto o Bigfoot trabalhava. O Bigfoot tinha um pedaço de pederneira e uma pedra, batendo um no outro até que faíscas caíssem em uma pequena pilha de grama seca. O Bigfoot se abaixou e soprou suavemente, transformando a brasa em uma chama. O Bigfoot a alimentou cuidadosamente, adicionando pedaços de madeira cada vez maiores até que uma fogueira de verdade estivesse crepitando. O calor foi imediato e maravilhoso. O Bigfoot a posicionou perfeitamente, perto o suficiente para aquecer a caverna, mas em um ângulo que a fumaça saísse pela fenda no teto. O Bigfoot sentou-se à minha frente, com o fogo entre nós, e eu tive minha primeira boa olhada no Bigfoot. A luz do fogo brincava em suas feições, tornando o rosto do Bigfoot quase humano em alguns momentos, completamente alienígena em outros. O Bigfoot tinha cicatrizes, eu notei, antigas desbotadas em sua pele. O Bigfoot tinha vivido uma vida dura aqui, sobrevivido a coisas que eu não podia imaginar. E, no entanto, o Bigfoot parou para me ajudar, um estranho que não pertencia a este lugar. O Bigfoot fez um som e estendeu a mão. Na palma do Bigfoot havia mais frutas, junto com o que parecia ser algum tipo de raiz. Comida. Peguei com gratidão e comi. Não era muito, mas era melhor que nada. O Bigfoot comeu também, mastigando lentamente, observando o fogo. Sentamos ali em um silêncio companheiro, o crepitar das chamas sendo o único som. Era surreal. Eu estava jantando com um Bigfoot de verdade, e parecia quase normal. Depois que comemos, o Bigfoot começou a se comunicar novamente. O Bigfoot apontou para mim, depois fez um gesto como se estivesse andando com os dedos. Então o Bigfoot balançou a cabeça e apontou para a floresta lá fora. A mensagem era clara. Você veio aqui para andar, para explorar, mas você não está pronto. O Bigfoot bateu no próprio peito, depois apontou para fora novamente. O Bigfoot pertencia a este lugar. Eu não, pelo menos não ainda. Eu assenti, sentindo-me envergonhado novamente. O Bigfoot pareceu perceber isso. O Bigfoot estendeu a mão e tocou a minha, segurando-a gentilmente em sua palma enorme. O Bigfoot olhou para mim por um longo momento, depois fez um som, suave, quase gentil. Não havia raiva nos olhos do Bigfoot. Era outra coisa. Preocupação, talvez, ou pena. O Bigfoot entendia que eu tinha cometido erros, que eu tinha sido tolo. Mas o Bigfoot não estava me julgando. O Bigfoot estava me ensinando. O Bigfoot soltou minha mão e apontou para a caverna ao nosso redor. O Bigfoot fez um gesto amplo, abrangendo o chão macio, a fenda para a ventilação, a posição perto da água. Então o Bigfoot apontou para fora e fez movimentos bruscos e raivosos. Vento, chuva, frio, lá fora era perigoso. Aqui dentro era seguro. O Bigfoot havia escolhido esta caverna com cuidado. Tudo nela era intencional, projetado para a sobrevivência. Tentei me comunicar de volta. Apontei para mim mesmo, depois fiz um gesto como se estivesse segurando algo. O Bigfoot inclinou a cabeça, sem entender. Tentei de novo, imitando a montagem de uma barraca. O Bigfoot fez um som de reconhecimento. O Bigfoot tinha visto meu acampamento. O Bigfoot apontou para mim e fez um gesto perto do chão e um movimento de queda. A barraca tinha caído. Ou talvez o Bigfoot tivesse me observado lutar para montá-la. De qualquer forma, o Bigfoot sabia que eu estava acampando por perto. O Bigfoot provavelmente estava me observando por horas antes de eu me perder. Esse pensamento deveria ter sido assustador, mas não foi. O Bigfoot não tinha a intenção de me fazer mal. O Bigfoot provavelmente estava curioso, talvez se divertindo com a minha incompetência. E quando me machuquei, o Bigfoot ajudou. Simples assim. Nenhuma motivação complexa, nenhuma agenda, apenas compaixão básica de um ser vivo para outro.
Foi humilhante e lindo ao mesmo tempo. Conforme a noite avançava, o Bigfoot manteve o fogo aceso. O Bigfoot se levantava periodicamente e adicionava lenha, sempre cuidadoso para manter a chama no tamanho certo. Nem muito grande, nem muito pequena. O Bigfoot tinha feito isso inúmeras vezes. O Bigfoot sabia exatamente quanto calor precisávamos, quanta fumaça era aceitável, como fazer a lenha durar a noite toda. Cada ação era praticada, eficiente, nascida de anos vivendo dessa maneira. Devo ter cochilado em algum momento, porque acordei desorientado, sem saber onde estava. Então, vi o Bigfoot sentado à minha frente, silhuetado contra a luz do fogo, e tudo voltou. A dor na minha perna havia se acalmado por uma lategação surda. Minha tala improvisada estava firme. A caverna estava quente. Eu estava vivo. O Bigfoot notou que eu estava acordado e fez um som suave, quase como uma saudação. O Bigfoot estendeu um pedaço de casca de árvore com água. Bebi, ainda maravilhado com a bondade desta criatura. O Bigfoot apontou para fora. Pela entrada da caverna, pude ver que ainda estava escuro como breu. Meio da noite, o Bigfoot fez um gesto de dormir, descansando a cabeça nas mãos. Durma mais. Descanse. Eu assenti e me acomodei de volta no meu ninho de folhas. O Bigfoot me observou por mais um momento, depois fechou os próprios olhos. Mas notei que a respiração do Bigfoot nunca atingiu o ritmo profundo do sono verdadeiro. O Bigfoot estava de vigia, me protegendo mesmo enquanto descansava. Quando acordei novamente, a luz cinzenta do amanhecer filtrava para dentro da caverna. O fogo havia se reduzido a brasas. O Bigfoot já estava acordado, sentado na entrada da caverna, olhando para a floresta. O Bigfoot se virou quando me ouviu mexer e fez aquela saudação ressonante. Bom dia. O Bigfoot se levantou e se espreguiçou. A estrutura massiva do Bigfoot quase tocava o teto da caverna. Então, o Bigfoot gesticulou para mim. Venha. O Bigfoot me carregou para fora da caverna e até um pequeno riacho próximo. O Bigfoot me colocou gentilmente em uma rocha plana e apontou para a água. Limpa, fresca. O Bigfoot fez uma concha com as mãos e bebeu, depois gesticulou para que eu fizesse o mesmo. A água estava gelada e cristalina, melhor do que qualquer coisa que eu já tinha provado na vida. O Bigfoot apontou o rio acima e fez um gesto como se estivesse andando. Siga a água. Ela o levará para fora. O Bigfoot estava me ensinando de novo, me mostrando como encontrar o caminho se eu me perdesse novamente. O Bigfoot passou a hora seguinte me ensinando coisas que eu nunca teria aprendido em nenhum livro ou vídeo. O Bigfoot me mostrou como ler o musgo nas árvores para encontrar o norte. O Bigfoot apontou para pegadas de animais na lama perto do riacho, explicando através de gestos quais eram perigosas e quais eram inofensivas. O Bigfoot encontrou um galho quebrado e me mostrou como ele havia sido partido por algo grande passando, provavelmente um urso, e como saber quão recente era pela cor da madeira exposta. O Bigfoot apontou para diferentes plantas que cresciam perto do riacho. O Bigfoot pegou uma, mostrou para mim, depois fez um gesto de comer e assentiu. Segura, boa. O Bigfoot pegou outra e fez um movimento violento de negação. Depois apontou para o próprio estômago e fez uma cara de doente. Veneno não coma. O Bigfoot passou por talvez uma dúzia de plantas diferentes, me ensinando quais eram seguras, quais me matariam. O Bigfoot estava me dando as ferramentas para sobreviver aqui. Uma planta em particular chamou minha atenção. O Bigfoot a segurou com reverência. Depois fez gestos de comer, seguidos de apontar para o próprio corpo e flexionar os braços. Esta planta dava força, energia. O Bigfoot cavou cuidadosamente várias das raízes e as trouxe para mim. O Bigfoot usou uma rocha para esmagá-las até virar uma polpa, misturou com água do riacho e me ofereceu a mistura. Tinha um gosto amargo e terroso, mas não terrível. Em minutos,
Senti um calor se espalhando pelo meu corpo. O cansaço constante que eu vinha sentindo se dissipando um pouco. O Bigfoot tinha me dado um remédio. Enquanto o Bigfoot ensinava, percebi o quão pouco eu realmente sabia. Toda a minha preparação, toda a minha pesquisa, toda a minha compra de equipamentos tinha sido superficial. Eu tinha focado em ter o equipamento certo em vez do conhecimento certo. O Bigfoot não tinha nada além de suas próprias habilidades e experiência. E o Bigfoot prosperava aqui. O Bigfoot podia encontrar comida, água, abrigo, remédio. O Bigfoot podia se guiar pelas estrelas, pelo sol e pelo musgo. O Bigfoot podia ler a floresta como eu leio placas de rua. Este era o mundo do Bigfoot. E eu era apenas um visitante que apareceu completamente despreparado. Então, o Bigfoot fez algo que me surpreendeu. O Bigfoot tirou meu celular de dentro do seu pelo. Eu tinha me esquecido completamente dele. A bateria já devia estar morta, mas o Bigfoot o estendeu para mim e apontou. O Bigfoot fez um gesto como se o estivesse segurando no alto, procurando por algo, sinal. O Bigfoot entendia para que servia o celular. O Bigfoot tinha me visto checá-lo ontem. Tinha visto minha frustração quando não funcionou. O Bigfoot estava me dizendo para tentar de novo. Eu o liguei, sem esperar nada. Mas para o meu choque, havia uma única barrinha de sinal. Apenas uma. Piscando, mas estava lá. E a bateria ainda tinha 3%. Olhei para o Bigfoot, que assentiu. O Bigfoot tinha me trazido aqui por um motivo. Este local perto deste riacho tinha sinal. O Bigfoot sabia. O Bigfoot vinha planejando isso desde que me pegou ontem, me levando para um lugar seguro, me mantendo vivo e me trazendo para um lugar onde eu pudesse pedir ajuda. Mas antes que eu pudesse fazer a ligação, o Bigfoot ergueu uma mão enorme. Espere! O Bigfoot apontou para o sol, agora totalmente nascido acima do horizonte, e fez um gesto como se ele estivesse se movendo pelo céu. O Bigfoot levantou alguns dedos. Horas. O Bigfoot estava me dizendo para não ligar ainda. Esperar algumas horas. A princípio não entendi, mas depois percebi. O Bigfoot queria mais tempo para me ensinar. O Bigfoot queria ter certeza de que eu realmente entendia as lições antes que a ajuda chegasse e me levasse embora. Esta poderia ser a única chance do Bigfoot de passar esse conhecimento. Assenti e desliguei o celular para economizar a bateria. O Bigfoot fez aquele som satisfeito e ressonante e me pegou no colo novamente. O Bigfoot me carregou ao longo do riacho, parando a cada poucos minutos para me mostrar algo novo. Uma barragem de castores e como saber se estava ativa ou abandonada. Um tronco oco, onde pequenos animais faziam ninhos. Uma mancha de argila que o Bigfoot demonstrou que poderia ser usada para purificar a água. Cada detalhe era importante, cada lição potencialmente salvadora. O Bigfoot estava condensando meses ou anos de conhecimento em algumas horas. O Bigfoot me levou a uma pequena clareira, cheia de flores silvestres. O Bigfoot me sentou na grama macia e começou a apontar diferentes flores e plantas. Algumas eram para comer, algumas para remédio, algumas eram apenas bonitas. E o Bigfoot queria que eu as apreciasse. O Bigfoot pegou um cacho de pequenas flores brancas e as aproximou do meu nariz. O cheiro era incrível, doce e limpo. O Bigfoot fez um gesto de dormir, depois apontou para as flores. Estas ajudam a dormir. Remédio natural crescendo por toda parte, se você soubesse o que procurar. Então, o Bigfoot me mostrou algo que me deixou sem fôlego. O Bigfoot cavou cuidadosamente na base de uma grande árvore e arrancou um punhado de cogumelos. Não quaisquer cogumelos. Estes tinham uma forma e cor distintas que eu reconheci da minha pesquisa pré-viagem como altamente venenosos. O Bigfoot os ergueu e fez gestos violentos. Morte! Nunca toque! Mas então o Bigfoot apontou para um cogumelo
quase idêntico, crescendo a poucos metros de distância. Este o Bigfoot colocou na própria boca e mastigou. Seguro. Boa comida. A diferença entre os dois era tão sutil que eu nunca teria notado, mas para o Bigfoot era óbvio. O Bigfoot passou provavelmente 1 hora só com cogumelos, me mostrando quais eram seguros e quais me matariam. O Bigfoot os pegava, me deixava cheirar, tocar, examiná-los de verdade. O Bigfoot era incrivelmente paciente, repetindo as lições até que o Bigfoot estivesse satisfeito de que eu entendia. Quando o Bigfoot encontrava um fungo de aparência particularmente desagradável, o Bigfoot fazia gestos exagerados de morte, caindo dramaticamente e colocando a língua para fora. Era quase cômico, mas a mensagem era clara. Essas coisas vão acabar com você. Passamos para os insetos. O Bigfoot me mostrou quais insetos eram inofensivos e quais me deixariam doente. O Bigfoot apontou para um tipo específico de larva rastejando em um tronco e fez gestos de comer. Comida, proteína. Então o Bigfoot encontrou uma espécie diferente e fez gestos violentos de não, mostrando-me o próprio braço onde havia uma cicatriz antiga. Estes picam. O Bigfoot tinha aprendido essas lições da maneira mais difícil, através da experiência e dos erros. E agora, o Bigfoot estava passando esse conhecimento para mim. O sol subiu mais alto e percebi que horas haviam se passado. O Bigfoot vinha me ensinando sem parar, nunca se frustrando quando eu não entendia, nunca apressando a informação. O Bigfoot tratava isso como o trabalho mais importante do mundo. E talvez, para o Bigfoot, fosse. O Bigfoot havia encontrado alguém que precisava de ajuda, alguém que precisava de conhecimento. E o Bigfoot estava determinado a fornecer ambos. Isso ia além da simples bondade. Este era o propósito do Bigfoot, o chamado do Bigfoot: proteger e ensinar aqueles que entravam despreparados em seu território. Por volta do meio-dia, ouvimos algo se movendo no mato próximo. O Bigfoot imediatamente ficou tenso, me puxando para mais perto, protetoramente. Um momento depois, um urso negro surgiu na clareira a uns 15 metros de distância. Era enorme, provavelmente com 180 quilos, com pelo grosso e olhos pequenos e alertas. O urso parou quando nos viu, erguendo-se nas patas traseiras para ter uma visão melhor. Meu coração martelava. Era exatamente disso que eu tinha medo quando me perdi. Mas o Bigfoot não parecia com medo. O Bigfoot se ergueu, marcando sua presença, mas sem agressividade. O Bigfoot fez um som baixo, algo entre um grunhido e um rosnado. O urso voltou para as 4 patas e inclinou a cabeça, nos estudando. Houve um momento de silêncio tenso. Então, o urso bufou, se virou e caminhou de volta para a floresta. O Bigfoot relaxou um pouco, mas continuou observando até o urso desaparecer completamente. Então o Bigfoot olhou para mim e fez um gesto de ensino. É assim que se lida com ursos. Mantenha-se firme, seja grande, não corra. Deixe que eles tomem a decisão de ir embora. O Bigfoot me levou até um tronco caído e me sentou com cuidado. O Bigfoot usou gestos e sons para explicar mais sobre os ursos. Quando se preocupar, quando relaxar, como guardar comida para que os ursos não sintam o cheiro, o que fazer se um urso realmente atacar versus um ataque falso. O Bigfoot claramente já tinha lidado com ursos muitas vezes. O Bigfoot conhecia o comportamento deles, seus padrões, seus limites. O Bigfoot e os ursos tinham um entendimento, um respeito mútuo pelo espaço e poder um do outro. Um pouco mais tarde, ouvimos pássaros fazendo chamados de alarme. O Bigfoot imediatamente olhou para cima, examinando o céu. O Bigfoot apontou e eu segui o dedo do Bigfoot. Bem alto, circulando em correntes térmicas, havia uma enorme ave de rapina, uma águia talvez, ou um falcão. O Bigfoot a observou por um momento, depois fez um gesto de mergulhar e agarrar. Caçador procurando comida.
O Bigfoot explicou através de movimentos que pequenos animais e até mesmo jovens criaturas Bigfoot tinham que ter cuidado com essas aves. Tudo na floresta era tanto predador quanto presa, dependendo da situação. À medida que nos movíamos por diferentes áreas, o Bigfoot me mostrava como a floresta mudava. Perto do riacho, tudo era exuberante e verde. Subindo a colina, a vegetação se tornava mais esparsa, as árvores menores. O Bigfoot apontou como os animais usam essas diferentes zonas para diferentes propósitos. Fontes de água para beber e caçar, floresta densa para se esconder, áreas abertas para observar, cumes para viajar. A floresta não era apenas uma coleção aleatória de árvores. Era um sistema complexo e interconectado, e o Bigfoot entendia cada parte dele. Por volta do início da tarde, nuvens começaram a se formar. O Bigfoot notou imediatamente, olhando para o céu com preocupação. O Bigfoot me carregou de volta para a caverna rapidamente, movendo-se com propósito. Uma vez lá dentro, o Bigfoot apontou para fora, para as nuvens que se acumulavam, e fez gestos de chuva e vento. Tempestade vindo. O Bigfoot tinha lido os sinais, o jeito que os pássaros voavam, a mudança na pressão do ar, o cheiro de umidade no vento. Todas coisas que eu teria perdido completamente. O Bigfoot passou os 30 minutos seguintes se preparando. O Bigfoot juntou mais lenha e a empilhou dentro da caverna, onde ficaria seca. O Bigfoot verificou a drenagem ao redor da entrada da caverna, usando pedras para redirecionar o fluxo de água para longe do nosso abrigo. O Bigfoot trouxe mais folhas e agulhas de pinheiro para nos manter isolados. Cada ação era deliberada, nascida da experiência com o clima da montanha. O Bigfoot tinha enfrentado inúmeras tempestades nesta caverna e sabia exatamente o que precisava ser feito. Enquanto o Bigfoot trabalhava, eu observava e aprendia. Quando o Bigfoot arrumava a lenha, colocava os pedaços menores mais perto da fogueira, aumentando de tamanho. O Bigfoot colocou pedras ao redor do fogo para reter o calor e refleti-lo de volta para a caverna. O Bigfoot posicionou nossas áreas de dormir, onde receberiam o calor do fogo, mas não se encheriam de fumaça. Nada era aleatório. Cada escolha tinha uma razão, um propósito apoiado por anos de vida em harmonia com este ambiente. A tempestade chegou cerca de 1 hora depois. A chuva caía em lençóis, o vento uivava por entre as árvores. Relâmpagos brilhavam e trovões estrondeavam tão alto que faziam o chão tremer. Eu me encolhia a cada estrondo, mas o Bigfoot permaneceu calmo, cuidando do fogo, mantendo-o forte. A caverna permaneceu seca e quente. A fumaça do fogo subia pela fenda no teto, puxada pelo vento. O Bigfoot tinha escolhido este local perfeitamente. Estávamos seguros aqui, enquanto a tempestade rugia lá fora. Durante a tempestade, o Bigfoot me ensinou mais através de gestos. O Bigfoot me mostrou como saber se um relâmpago estava se aproximando ou se afastando, contando entre o clarão e o trovão. O Bigfoot demonstrou como ficar seguro durante uma tempestade. Nunca ser o objeto mais alto, ficar longe da água, encontrar um abrigo que não seja uma árvore isolada. Todo conhecimento básico de sobrevivência que poderia significar a diferença entre a vida e a morte. O Bigfoot estava condensando todas as lições possíveis, usando a tempestade como uma oportunidade de ensino. A tempestade durou talvez 2 horas. Quando finalmente passou, o Bigfoot e eu nos aventuramos lá fora. A floresta estava transformada. Tudo pingava água, o ar cheirava a limpo e fresco. Pequenos riachos corriam onde antes havia chão seco. O Bigfoot apontou como a tempestade havia mudado as coisas, lavado pegadas e trilhas, enchido bacias naturais com água fresca, derrubado galhos fracos que poderiam mais tarde ser lenha. Cada evento na floresta tinha consequências, algumas óbvias e outras sutis. Depois que a tempestade passou, o Bigfoot me levou mais fundo em seu território.
O Bigfoot parecia querer que eu entendesse não apenas como sobreviver, mas como o Bigfoot vivia. O Bigfoot me levou a um local onde várias rochas grandes criavam um abrigo natural. Lá dentro, pude ver comida armazenada, raízes, frutas secas, tiras do que parecia ser peixe seco. O Bigfoot tinha esconderijos por todo o seu território, preparando-se para o inverno, para tempos em que a comida seria escassa. Isso não era sobrevivência primitiva, era planejamento sofisticado. O Bigfoot me mostrou como o Bigfoot fazia ferramentas. O Bigfoot pegou uma pedra afiada e demonstrou como amolá-la contra outra pedra para criar uma borda ainda mais afiada. O Bigfoot usou essa ferramenta para cortar casca de uma árvore, criando tiras que o Bigfoot torceu em uma corda rústica. As mãos do Bigfoot se moviam com facilidade praticada, criando itens úteis a partir de matérias-primas. O Bigfoot então me deu a corda, mostrando-me como era forte ao tentar quebrá-la. As fibras resistiram. O Bigfoot havia criado uma corda a partir da casca de uma árvore. Chegamos a uma árvore com marcas de garras profundas na casca. O Bigfoot apontou para elas, depois fez um gesto como um urso em pé. Marcação de território. O Bigfoot me mostrou as próprias marcas em árvores próximas, mais altas que as marcas do urso. Esta era a maneira do Bigfoot de dizer quem era dono de qual território. O Bigfoot e o urso tinham limites, acordos feitos através desses simples sinais. Eles coexistiam, respeitando o espaço um do outro. Era um sistema que provavelmente estava em vigor há gerações. O Bigfoot me levou a uma pequena piscina alimentada por uma cachoeira. A água era clara e profunda. O Bigfoot apontou para os peixes nadando na piscina, depois fez gestos de captura. Comida. O Bigfoot me mostrou por demonstração como o Bigfoot pegava peixes. O Bigfoot ficou perfeitamente imóvel na beira da piscina, com as mãos posicionadas logo acima da água. Então, com uma velocidade incrível, o Bigfoot mergulhou ambas as mãos e saiu com um peixe se debatendo. O Bigfoot fez parecer fácil. Anos de prática tornaram o Bigfoot mais rápido do que o peixe poderia reagir. O Bigfoot tentou me ensinar a técnica, posicionando minhas mãos sobre a água, mostrando-me como observar o momento certo. Claro, eu falhei miseravelmente. Minhas mãos eram muito lentas, meu tempo todo errado. Mas o Bigfoot foi paciente, me encorajando a tentar de novo e de novo. Mesmo sabendo que eu provavelmente nunca dominaria a técnica, o Bigfoot queria que eu entendesse o princípio. Observe, espere, ataque rápido. Essas mesmas habilidades se aplicavam a tudo na floresta. Conforme a tarde avançava, percebi que o Bigfoot estava compartilhando seu mundo inteiro comigo. Não apenas ensinando habilidades de sobrevivência, mas me mostrando a vida do Bigfoot, seus lugares favoritos, suas rotinas diárias, sua compreensão do ecossistema da floresta. Isso parecia um privilégio, como ser convidado para a casa de alguém e ter seus bens mais preciosos mostrados. O Bigfoot estava confiando em mim um conhecimento que provavelmente nenhum humano jamais havia recebido antes. O Bigfoot parecia determinado a me ensinar a rastrear antes de eu partir. O Bigfoot me levou a uma área lamacenta perto do riacho, onde havia pegadas de animais por toda parte. O Bigfoot apontou para diferentes pegadas, fazendo gestos e sons para me ajudar a entender o que eu estava vendo. Pegadas de cervo, delicadas e divididas. Pegadas de guaxinim, parecendo quase pequenas mãos humanas. Pegadas de pássaros, 3 dedos para frente e 1 para trás. Cada marca contava uma história, se você soubesse como ler. O Bigfoot me mostrou como saber a idade de uma pegada. Pegadas frescas tinham bordas nítidas e umidade nelas. Pegadas antigas estavam ressecadas com as bordas se desfazendo. O Bigfoot demonstrou como saber em que direção um animal estava se movendo, olhando para como a lama foi deslocada.
O Bigfoot até me mostrou como saber se um animal estava correndo ou andando pelo espaçamento e profundidade das pegadas. Cada detalhe importava. Cada marca na lama era informação. Então, o Bigfoot apontou para um conjunto de pegadas grandes. As próprias pegadas do Bigfoot de mais cedo. O Bigfoot gesticulou para elas, depois para seus pés, depois para mim. Entenda! O Bigfoot queria que eu visse como o Bigfoot se movia pela floresta. As pegadas do Bigfoot eram profundas, mas uniformemente espaçadas. O Bigfoot caminhava com cuidado deliberado, evitando ruídos desnecessários. Cada passo era colocado com ponderação. O Bigfoot se movia pela floresta como a água fluindo ao redor das rochas, pegando o caminho de menor resistência. O Bigfoot encontrou alguns excrementos e usou um galho para desfazê-los, mostrando-me seu conteúdo. Sementes e cascas de frutas. Qualquer animal que deixou isso era um herbívoro. Então o Bigfoot encontrou excrementos diferentes. E quando o Bigfoot os abriu, havia pelo dentro. Um predador. O Bigfoot explicou através de gestos como você poderia saber quais animais estavam em uma área apenas examinando o que eles deixavam para trás. Suas pegadas, seus excrementos, suas marcas nas árvores. Tudo o que eles tocavam dizia algo sobre eles. Passamos pelo menos 1 hora apenas em rastreamento. O Bigfoot apontava para uma pegada ou uma marca e esperava que eu tentasse identificá-la. Quando eu acertava, o Bigfoot fazia aquele som satisfeito e ressonante. Quando eu errava, o Bigfoot explicava pacientemente de novo. O Bigfoot era um professor melhor do que qualquer um que eu já tive na escola. O Bigfoot tinha uma paciência infinita e uma paixão clara por passar esse conhecimento. O Bigfoot queria que eu realmente entendesse, não apenas memorizasse fatos. Quando o sol começou sua descida em direção ao horizonte, o Bigfoot me trouxe de volta para a caverna. Mas o Bigfoot não tinha terminado de ensinar. O Bigfoot me mostrou algo que eu não tinha notado antes. Perto da entrada da caverna, havia várias pilhas de pedras arrumadas em padrões deliberados. O Bigfoot apontou para elas, depois fez gestos amplos para a floresta. Oferendas. O Bigfoot deixava comida aqui às vezes, colocada cuidadosamente nesses altares de pedra. Observei enquanto o Bigfoot adicionava algumas frutas a uma das pilhas. O Bigfoot fez gestos que interpretei como gratidão ou respeito. O Bigfoot estava agradecendo à floresta por fornecer comida, abrigo, tudo o que o Bigfoot precisava para sobreviver. Isso não era apenas sobrevivência prática. Isso era espiritual. O Bigfoot tinha uma relação com a floresta que ia além do simples uso. O Bigfoot pegava o que o Bigfoot precisava, mas também retribuía. O Bigfoot mantinha o equilíbrio. O Bigfoot entendia que tudo estava conectado, que pegar sem dar acabaria por destruir o sistema que o sustentava. O Bigfoot apontou para mim, depois para a floresta e fez gestos de dar. A lição era clara. Pegue apenas o que você precisa. Retribua quando puder. Respeite o que o sustenta. Senti vergonha ao pensar em todas as vezes que joguei lixo em trilhas, ou fui descuidado com a natureza, ou tratei o ar livre como um parquinho para meu entretenimento. Este Bigfoot, que não falava minha língua e pertencia a uma espécie completamente diferente, tinha mais respeito pela natureza do que eu jamais tive. Essa percepção me atingiu com força. O Bigfoot sentou-se comigo enquanto o sol se punha. Nós dois observando o céu ficar laranja, rosa e roxo. O Bigfoot fazia sons suaves, quase como um zumbido, e percebi que o Bigfoot estava cantando. A melodia era simples, mas bonita. Notas sem palavras que pareciam se misturar com os sons noturnos da floresta. Pássaros se acomodando para a noite, o vento sussurrando nas folhas, o murmúrio distante do riacho. A canção do Bigfoot unia tudo, reconhecendo o fim de mais um dia.
Quando o Bigfoot terminou de cantar, o Bigfoot olhou para mim e apontou para o celular no meu bolso. Ora, o Bigfoot sabia que eu precisava fazer a ligação agora. O resgate levaria tempo para chegar e seria melhor se eles viessem antes de escurecer demais. O Bigfoot tinha cronometrado tudo perfeitamente, passando o dia inteiro me ensinando tudo o que o Bigfoot podia. E agora era hora de eu voltar para o meu mundo. O Bigfoot tinha me dado tudo o que o Bigfoot tinha para dar. Agora, o Bigfoot estava me libertando. Com as mãos trêmulas, liguei para os serviços de emergência. A ligação cortava, mas consegui dar informações suficientes. Minha localização, meu ferimento, o fato de que eu precisava de resgate. O atendente disse que enviariam um helicóptero. Poderia levar algumas horas, mas eles estavam vindo. Quando desliguei, olhei para o Bigfoot. O Bigfoot tinha ouvido tudo. O Bigfoot entendeu o que estava prestes a acontecer. A ajuda estava chegando. Eu estava indo embora. O Bigfoot fez um som, algo que poderia ter sido satisfação ou talvez tristeza. O Bigfoot me pegou no colo mais uma vez e me levou de volta para a caverna. O Bigfoot me colocou no meu lugar e adicionou lenha fresca ao fogo, reacendendo-o, me mantendo aquecido enquanto eu esperava. Então o Bigfoot sentou-se à minha frente da mesma forma que na noite anterior e nos olhamos. Tentei encontrar palavras, mas nada parecia adequado. Obrigado não cobria tudo. Você salvou minha vida, era verdade, mas insuficiente. Essa criatura me mostrou mais compaixão do que muitas pessoas jamais demonstraram. O Bigfoot foi paciente com minha ignorância, gentil com meu medo e generoso com seu conhecimento. O Bigfoot não pediu nada em troca. O Bigfoot apenas ajudou porque eu precisava de ajuda. Eu estendi a mão e o Bigfoot pegou a minha. A palma do Bigfoot era áspera e calejada, mas quente. Ficamos sentados assim por um longo tempo, sem nos mover, apenas presentes um com o outro. Duas criaturas completamente diferentes, compartilhando um momento de conexão. O Bigfoot apertou minha mão gentilmente, depois soltou. O Bigfoot apontou para mim, apontou para o próprio peito e apontou para fora. Você vai, eu fico. Esta é a minha casa, você tem a sua. Eu assenti, sentindo as lágrimas brotarem. O Bigfoot estendeu a mão e as enxugou com um polegar enorme. O Bigfoot fez aquele rosnado suave novamente. Está tudo bem. Então o Bigfoot se levantou e caminhou até a entrada da caverna. O Bigfoot olhou para mim uma última vez e, eu juro, o Bigfoot sorriu. Apenas um leve curvar nos cantos da boca do Bigfoot, mas estava lá. Então o Bigfoot se virou e caminhou para a floresta, desaparecendo entre as árvores como se nunca tivesse existido. Cerca de 1 hora depois, ouvi o helicóptero. O som ficou cada vez mais alto, até que estava pairando sobre a clareira perto do riacho. Arrastei-me para fora da caverna, acenando com os braços. Eles me viram e pousaram. 2 paramédicos vieram correndo, fazendo perguntas, verificando meus sinais vitais, examinando minha perna. Eles estavam maravilhados por eu ter sobrevivido à noite aqui fora, com nada além das roupas do corpo. Perguntaram como eu consegui fazer uma tala tão boa no meu tornozelo, como me mantive aquecido, onde consegui água. Eu não lhes contei sobre o Bigfoot. Disse que encontrei uma caverna, me virei com o que pude encontrar. Eles pareceram acreditar. Me colocaram em uma maca e me levaram para o helicóptero. Enquanto decolávamos, olhei para a floresta lá embaixo. Em algum lugar lá, um Bigfoot estava observando. Em algum lugar naquelas árvores, uma criatura que não deveria existir estava seguindo com seu dia, vivendo uma vida que os humanos nunca entenderiam completamente. E aquele Bigfoot tinha salvado a minha vida. No hospital, eles fizeram um raio-x do meu tornozelo. Entorse grave, algumas fraturas menores, mas nada que não fosse curar. Ficaram impressionados com minha tala caseira.
Disseram que era melhor do que algumas que já tinham visto de socorristas treinados. Eu sorri, mas não expliquei. Meus pais vieram, choraram e me abraçaram. Meus amigos me visitaram e disseram: eu te avisei. Todos tinham uma opinião sobre o que eu deveria ter feito de diferente, mas nenhum deles sabia a verdade. Nenhum deles sabia sobre o Bigfoot que me carregou para um lugar seguro, que me manteve aquecido durante a noite, que me ensinou lições sobre a floresta que nenhum guia de sobrevivência poderia capturar. Nenhum deles sabia sobre a estranha conexão que senti com uma criatura que não deveria existir. E eu não contei a eles. Algumas coisas são preciosas demais para serem compartilhadas. Algumas experiências devem permanecer privadas. Já se passaram meses desde aquela viagem. Meu tornozelo sarou, embora ainda doa às vezes quando o tempo muda. Penso nisso como um lembrete, uma lembrança do meu tempo com o Bigfoot. Voltei à minha vida normal, meu trabalho, minhas rotinas. Mas algo fundamental mudou em mim durante aquelas horas na floresta. Estou mais cuidadoso agora, mais ciente das minhas próprias limitações. Tenho um novo respeito pela natureza selvagem e pelas coisas que vivem nela. Li tudo o que pude encontrar sobre avistamentos de Bigfoot. A maioria deles descrevia o Bigfoot como agressivo, territorial, perigoso. Mas essa não foi minha experiência. O Bigfoot que conheci era gentil, paciente, protetor. O Bigfoot era um ser pensante e senciente, com compaixão e inteligência. O Bigfoot tinha um lar, uma rotina, uma vida. O Bigfoot escolheu me ajudar quando poderia simplesmente ter deixado a natureza seguir seu curso. Às vezes, me pergunto se sonhei com tudo isso. Se talvez eu estivesse delirando de dor e frio, alucinando. Mas então me lembro de detalhes que parecem reais demais para serem imaginados. A textura do pelo do Bigfoot, o cheiro do Bigfoot, terroso e selvagem. O som exato daquele chamado ressonante. O peso da mão do Bigfoot no meu ombro, a inteligência naqueles olhos escuros. Nenhum sonho poderia ser tão vívido, tão consistente, tão real. Penso em voltar às vezes, encontrar aquela caverna, deixar algo como um presente, comida ou ferramentas, ou algo para mostrar minha gratidão, mas sei que nunca o farei. Isso seria egoísta. O Bigfoot me ajudou e depois me deixou ir. O Bigfoot não queria nada de mim. O Bigfoot só queria ser deixado em paz para viver. O mínimo que posso fazer é respeitar isso. Além disso, não preciso voltar. Carrego essa experiência comigo todos os dias. As lições que o Bigfoot me ensinou sobre humildade, sobre respeitar a natureza, sobre o fato de que ainda existem mistérios no mundo que não precisam ser resolvidos, documentados ou provados. Algumas coisas podem simplesmente existir, quietas e desconhecidas, nos lugares profundos onde os humanos raramente vão. Eu sei o que as pessoas diriam se eu contasse. Diriam que eu estava confuso, ou mentindo, ou querendo chamar atenção. Teriam uma dúzia de explicações que não envolvem um Bigfoot. Um eremita vivendo na floresta, um guarda florestal com um traje estranho, minha própria imaginação febril. E talvez eles estivessem certos em serem céticos. Não tenho nenhuma prova, nenhuma foto, nenhum vídeo, nenhuma evidência física além de uma tala feita de galhos e musgo que deixei no hospital. Mas eu sei o que vivenciei. Eu sei que o Bigfoot era real. Sei que o Bigfoot salvou minha vida quando poderia simplesmente ter ido embora. Sei que o Bigfoot me mostrou uma bondade que eu não merecia e me ensinou lições que eu precisava desesperadamente. Sei que o Bigfoot era mais humano em sua compaixão do que muitos humanos que conheci. E sei que o Bigfoot ainda está por aí, em algum lugar naquelas montanhas, vivendo a vida que o Bigfoot sempre viveu. Às vezes, tarde da noite, ouço coisas do lado de fora da minha janela, sons que não se encaixam bem, e me pergunto se talvez o Bigfoot esteja me verificando, garantindo que aprendi minha lição, garantindo que estou bem.
Provavelmente é apenas o vento, ou animais, ou minha imaginação. Mas talvez não. Talvez haja mais conexão entre mim e aquele Bigfoot do que eu imagino. Talvez salvar a vida de alguém crie um vínculo que não se quebra só porque vocês estão separados por quilômetros e em mundos diferentes. Provavelmente nunca mais verei o Bigfoot. E tudo bem. Alguns encontros são para serem breves. Alguns professores aparecem apenas o tempo suficiente para entregar sua mensagem e depois desaparecem. O Bigfoot me deu o que eu precisava naquele momento. Abrigo, segurança, compaixão, conhecimento. O Bigfoot não pediu nada em troca, exceto talvez que eu respeite a natureza selvagem e entenda meu lugar nela. Parece uma troca justa. Se há algo que quero que as pessoas tirem desta história, é isto. A natureza selvagem não é algo para ser conquistado. Não é um lugar para ir provar o quão durão você é ou se testar contra a natureza. É um ecossistema vivo, cheio de criaturas que têm todo o direito de estar lá. Provavelmente mais direito do que nós. Se você vai se aventurar em lugares selvagens, faça isso com humildade. Faça isso com preparação. Faça isso com respeito. E se você não estiver pronto, se for como eu, orgulhoso demais para admitir que está se metendo em uma enrascada, então não vá. Não há vergonha em conhecer seus limites. Não há fraqueza em dizer que você precisa de mais experiência antes de enfrentar algo perigoso. As montanhas ainda estarão lá quando você estiver pronto. As florestas não vão a lugar nenhum, mas você pode não sobreviver se forçar demais, rápido demais. Eu tive sorte. Fui salvo por algo em que a maioria das pessoas não acredita. Um Bigfoot que me mostrou mais misericórdia do que eu provavelmente merecia. Um Bigfoot que me ensinou que o mundo natural está cheio de maravilhas e terrores em igual medida e que precisamos abordar ambos com cuidado. Um Bigfoot que me lembrou que às vezes as coisas de aparência mais assustadora são as mais gentis e que às vezes a coisa mais perigosa na floresta é a nossa própria arrogância. Não espero que todos acreditem em mim. Eu mesmo mal acredito alguns dias, mas eu sei o que aconteceu. Eu sei o que vi, senti e vivenciei. Sei que em algum lugar naquelas montanhas há um Bigfoot que carrega a memória de um jovem caminhante tolo que se meteu em problemas. E esse Bigfoot provavelmente pensa em mim da mesma forma que penso nos pássaros feridos que costumava encontrar quando criança. Algo pequeno e indefeso que precisava de ajuda, recebeu e seguiu em frente. As pessoas me perguntam se eu acamparia de novo. A resposta é sim, mas de forma diferente. Iria com pessoas experientes, ficaria em trilhas sinalizadas, levaria o equipamento certo e realmente aprenderia a usá-lo. Respeitaria a natureza selvagem em vez de tratá-la como um parque de diversões. Lembraria que sou um convidado em um mundo que pertence aos animais e plantas que vivem lá há milhares de anos. E eu me lembraria do Bigfoot, o Bigfoot que me salvou, o Bigfoot que me ensinou, o Bigfoot que me mostrou que ainda existem mistérios no mundo, ainda há magia nas florestas profundas, ainda há criaturas que a ciência não catalogou e as câmeras não capturaram. O Bigfoot que provou que às vezes os encontros mais importantes são aqueles em que ninguém mais acreditará. Espero que o Bigfoot esteja bem. Espero que o Bigfoot esteja aquecido, alimentado e seguro. Espero que o Bigfoot nunca mais tenha que lidar com outro caminhante estúpido se metendo em perigo. Mas se o Bigfoot tiver, tenho a sensação de que o Bigfoot os ajudará também. É simplesmente quem o Bigfoot é. Um gigante gentil vivendo silenciosamente nas montanhas, não pedindo nada do mundo, exceto ser deixado em paz, mas disposto a estender a compaixão àqueles que precisam. Essa é a minha história. Foi isso que aconteceu comigo naquelas matas. Um Bigfoot salvou minha vida e mudou a forma como vejo o mundo. Você pode acreditar ou não,
Pode pensar que estou louco, ou mentindo, ou confuso. Tudo bem, não estou tentando convencer ninguém. Estou apenas compartilhando o que vivenciei, porque parece errado guardar isso completamente para mim. Alguém mais pode precisar ouvir isso. Alguém mais pode precisar saber que existe bondade em lugares inesperados, que a ajuda pode vir de fontes impossíveis, que o mundo é mais estranho e maravilhoso do que geralmente lhe damos crédito. Para o Bigfoot, onde quer que você esteja, obrigado. Obrigado por me ver no meu momento mais vulnerável e mesmo assim ajudar. Obrigado por me manter vivo durante aquela noite. Obrigado por me ensinar lições que eu não poderia ter aprendido de outra forma. Obrigado por ser gentil quando poderia ter sido aterrorizante. Obrigado por existir, por viver sua vida tranquila naquelas montanhas, por ser a prova de que ainda há mistério e maravilha no mundo. E para quem está lendo isso, se você está planejando ir para a natureza selvagem, por favor, tenha cuidado. Por favor, esteja preparado. Por favor, seja humilde. As montanhas e florestas são lindas, mas não perdoam. Você pode não ter a mesma sorte que eu tive. Você pode não encontrar um Bigfoot que decida salvá-lo. Tudo o que você pode encontrar é frio, fome, medo e dor. Então, vá preparado ou não vá. Não há vergonha em nenhuma das escolhas. É isso. É tudo. Eu conheci um Bigfoot que salvou minha vida e nada nunca mais será o mesmo. O Bigfoot me mostrou que a compaixão não se limita aos humanos, que a inteligência assume muitas formas, que o mundo natural é muito mais complexo e belo do que nossa compreensão limitada permite. O Bigfoot me deu um presente que nunca poderei retribuir. Tudo o que posso fazer é honrá-lo, vivendo de forma diferente, sendo mais cuidadoso, respeitando os lugares selvagens e as coisas selvagens que os chamam de lar. Acredite ou não, aconteceu de qualquer maneira. E em algum lugar naquelas montanhas, um Bigfoot provavelmente está seguindo com o seu dia, completamente inconsciente de que mudou a vida de alguém para sempre. É assim que deve ser. É perfeito. Um Bigfoot não precisa do meu agradecimento, da minha história ou da minha crença. O Bigfoot só precisa ser deixado em paz para viver. E vou fazer tudo o que puder para honrar isso. Esta é a minha história, minha experiência, minha verdade. E é a coisa mais importante que já me aconteceu. Para mais histórias interessantes, confira isto. Eu estendi a mão e o Bigfoot pegou a minha. A palma do Bigfoot era áspera e calejada, mas quente. Ficamos sentados assim por um longo tempo, sem nos mover, apenas presentes um com o outro. Duas criaturas completamente diferentes, compartilhando um momento de conexão. O Bigfoot apertou minha mão gentilmente, depois soltou. O Bigfoot apontou para mim, apontou para o próprio peito e apontou para fora. Você vai, eu fico. Esta é a minha casa. Você tem a sua. Eu assenti, sentindo as lágrimas brotarem. O Bigfoot estendeu a mão e as enxugou com um polegar enorme. O Bigfoot fez aquele rosnado suave novamente. Está tudo bem. Então o Bigfoot se levantou e caminhou até a entrada da caverna. O Bigfoot olhou para mim uma última vez e, eu juro, o Bigfoot sorriu. Apenas um leve curvar nos cantos da boca do Bigfoot, mas estava lá. Então, o Bigfoot se virou e caminhou para a floresta, desaparecendo entre as árvores como se nunca tivesse existido. Cerca de 1 hora depois, ouvi o helicóptero. O som ficou cada vez mais alto, até que estava pairando sobre a clareira perto do riacho. Arrastei-me para fora da caverna, acenando com os braços. Eles me viram e pousaram. 2 paramédicos vieram correndo, fazendo perguntas, verificando meus sinais vitais, examinando minha perna. Eles estavam maravilhados por eu ter sobrevivido à noite aqui fora, com nada além das roupas do corpo. Perguntaram como eu consegui fazer uma tala tão boa no meu tornozelo, como me mantive aquecido, onde consegui água. Eu não lhes contei sobre o Bigfoot. Disse que encontrei uma caverna, me virei com o que pude encontrar.
Eles pareceram acreditar. Me colocaram em uma maca e me levaram para o helicóptero. Enquanto decolávamos, olhei para a floresta lá embaixo. Em algum lugar lá, um Bigfoot estava observando. Em algum lugar naquelas árvores, uma criatura que não deveria existir estava seguindo com seu dia, vivendo uma vida que os humanos nunca entenderiam completamente. E aquele Bigfoot tinha salvado a minha vida. No hospital, eles fizeram um raio-x do meu tornozelo, entorse grave, algumas fraturas menores, mas nada que não fosse curar. Ficaram impressionados com minha tala caseira. Disseram que era melhor do que algumas que já tinham visto de socorristas treinados. Eu sorri, mas não expliquei. Meus pais vieram, choraram e me abraçaram. Meus amigos me visitaram e disseram: "Eu te avisei." Todos tinham uma opinião sobre o que eu deveria ter feito de diferente. Mas nenhum deles sabia a verdade. Nenhum deles sabia sobre o Bigfoot que me carregou para um lugar seguro, que me manteve aquecido durante a noite, que me ensinou lições sobre a floresta que nenhum guia de sobrevivência poderia capturar. Nenhum deles sabia sobre a estranha conexão que senti com uma criatura que não deveria existir. E eu não contei a eles. Algumas coisas são preciosas demais para serem compartilhadas. Algumas experiências devem permanecer privadas. Já se passaram meses desde aquela viagem. Meu tornozelo sarou, embora ainda doa às vezes quando o tempo muda. Penso nisso como um lembrete, uma lembrança do meu tempo com o Bigfoot. Voltei à minha vida normal, meu trabalho, minhas rotinas. Mas algo fundamental mudou em mim durante aquelas horas na floresta. Estou mais cuidadoso agora, mais ciente das minhas próprias limitações. Tenho um novo respeito pela natureza selvagem e pelas coisas que vivem nela. Li tudo o que pude encontrar sobre avistamentos de Bigfoot. A maioria deles descrevia o Bigfoot como agressivo, territorial, perigoso. Mas essa não foi minha experiência. O Bigfoot que conheci era gentil, paciente, protetor. O Bigfoot era um ser pensante e senciente, com compaixão e inteligência. O Bigfoot tinha um lar, uma rotina, uma vida. O Bigfoot escolheu me ajudar quando poderia simplesmente ter deixado a natureza seguir seu curso. Às vezes me pergunto se sonhei com tudo isso. Se talvez eu estivesse delirando de dor e frio, alucinando. Mas então me lembro de detalhes que parecem reais demais para serem imaginados. A textura do pelo do Bigfoot, o cheiro do Bigfoot, terroso e selvagem. O som exato daquele chamado ressonante, o peso da mão do Bigfoot no meu ombro, a inteligência naqueles olhos escuros. Nenhum sonho poderia ser tão vívido, tão consistente, tão real. Penso em voltar às vezes, encontrar aquela caverna, deixar algo como um presente, comida ou ferramentas ou algo para mostrar minha gratidão, mas sei que nunca o farei. Isso seria egoísta. O Bigfoot me ajudou e depois me deixou ir. O Bigfoot não queria nada de mim. O Bigfoot só queria ser deixado em paz para viver. O mínimo que posso fazer é respeitar isso. Além disso, não preciso voltar. Carrego essa experiência comigo todos os dias. As lições que o Bigfoot me ensinou sobre humildade, sobre respeitar a natureza, sobre o fato de que ainda existem mistérios no mundo que não precisam ser resolvidos. Documentados ou provados. Algumas coisas podem simplesmente existir, quietas e desconhecidas, nos lugares profundos onde os humanos raramente vão. Eu sei o que as pessoas diriam se eu contasse. Diriam que eu estava confuso, ou mentindo, ou querendo chamar atenção. Teriam uma dúzia de explicações que não envolvem um Bigfoot, um eremita vivendo na floresta, um guarda florestal com um traje estranho, minha própria imaginação febril. E talvez eles estivessem certos em serem céticos. Não tenho nenhuma prova, nenhuma foto, nenhum vídeo, nenhuma evidência física, além de uma tala feita de galhos e musgo que deixei no hospital. Mas eu sei o que vivenciei. Eu sei que o Bigfoot era real.
Sei que o Bigfoot salvou minha vida quando poderia simplesmente ter ido embora. Sei que o Bigfoot me mostrou uma bondade que eu não merecia e me ensinou lições que eu precisava desesperadamente. Sei que o Bigfoot era mais humano em sua compaixão do que muitos humanos que conheci. E sei que o Bigfoot ainda está por aí, em algum lugar naquelas montanhas, vivendo a vida que o Bigfoot sempre viveu. Às vezes, tarde da noite, ouço coisas do lado de fora da minha janela. Sons que não se encaixam bem e me pergunto se talvez o Bigfoot esteja me verificando, garantindo que aprendi minha lição, garantindo que estou bem. Provavelmente é apenas o vento, ou animais, ou minha imaginação. Mas talvez não. Talvez haja mais conexão entre mim e aquele Bigfoot do que eu imagino. Talvez salvar a vida de alguém crie um vínculo que não se quebra só porque vocês estão separados por quilômetros e em mundos diferentes. Provavelmente nunca mais verei o Bigfoot. E tudo bem. Alguns encontros são para serem breves. Alguns professores aparecem apenas o tempo suficiente para entregar sua mensagem e depois desaparecem. O Bigfoot me deu o que eu precisava naquele momento: abrigo, segurança, compaixão, conhecimento. O Bigfoot não pediu nada em troca, exceto talvez que eu respeite a natureza selvagem e entenda meu lugar nela. Parece uma troca justa. Se há algo que quero que as pessoas tirem desta história, é isto: a natureza selvagem não é algo para ser conquistado. Não é um lugar para ir provar o quão durão você é ou se testar contra a natureza. É um ecossistema vivo, cheio de criaturas que têm todo o direito de estar lá. Provavelmente mais direito do que nós. Se você vai se aventurar em lugares selvagens, faça isso com humildade, faça isso com preparação, faça isso com respeito. E se você não estiver pronto, se for como eu, orgulhoso demais para admitir que está se metendo em uma enrascada, então não vá. Não há vergonha em conhecer seus limites. Não há fraqueza em dizer que você precisa de mais experiência antes de enfrentar algo perigoso. As montanhas ainda estarão lá quando você estiver pronto. As florestas não vão a lugar nenhum. Mas você pode não sobreviver se forçar demais, rápido demais. Eu tive sorte. Fui salvo por algo em que a maioria das pessoas não acredita. Um Bigfoot que me mostrou mais misericórdia do que eu provavelmente merecia. Um Bigfoot que me ensinou que o mundo natural está cheio de maravilhas e terrores em igual medida e que precisamos abordar ambos com cuidado. Um Bigfoot que me lembrou que, às vezes, as coisas de aparência mais assustadora são as mais gentis e que, às vezes, a coisa mais perigosa na floresta é a nossa própria arrogância. Não espero que todos acreditem em mim. Eu mesmo mal acredito alguns dias, mas eu sei o que aconteceu. Eu sei o que vi, senti e vivenciei. Sei que em algum lugar naquelas montanhas há um Bigfoot que carrega a memória de um jovem caminhante tolo que se meteu em problemas. E esse Bigfoot provavelmente pensa em mim da mesma forma que penso nos pássaros feridos que costumava encontrar quando criança. Algo pequeno e indefeso que precisava de ajuda, recebeu e seguiu em frente. As pessoas me perguntam se eu acamparia de novo. A resposta é sim, mas de forma diferente. Iria com pessoas experientes, ficaria em trilhas sinalizadas, levaria o equipamento certo e realmente aprenderia a usá-lo. Respeitaria a natureza selvagem em vez de tratá-la como um parque de diversões. Lembraria que sou um convidado em um mundo que pertence aos animais e plantas que vivem lá há milhares de anos. E eu me lembraria do Bigfoot, o Bigfoot que me salvou. O Bigfoot que me ensinou. O Bigfoot que me mostrou que ainda existem mistérios no mundo. Ainda há magia nas florestas profundas. Ainda há criaturas que a ciência não catalogou e as câmeras não capturaram. O Bigfoot que provou que, às vezes, os encontros mais importantes são aqueles em que ninguém mais acreditará. Espero que o Bigfoot esteja bem.
Espero que o Bigfoot esteja aquecido, alimentado e seguro. Espero que o Bigfoot nunca mais tenha que lidar com outro caminhante estúpido se metendo em perigo. Mas, se o Bigfoot tiver, tenho a sensação de que o Bigfoot os ajudará também. É simplesmente quem o Bigfoot é. Um gigante gentil vivendo silenciosamente nas montanhas, não pedindo nada do mundo, exceto ser deixado em paz, mas disposto a estender a compaixão àqueles que precisam. Essa é a minha história. Foi isso que aconteceu comigo naquelas matas. Um Bigfoot salvou minha vida e mudou a forma como vejo o mundo. Você pode acreditar ou não. Pode pensar que estou louco, ou mentindo, ou confuso. Tudo bem. Não estou tentando convencer ninguém. Estou apenas compartilhando o que vivenciei, porque parece errado guardar isso completamente para mim. Alguém mais pode precisar ouvir isso. Alguém mais pode precisar saber que existe bondade em lugares inesperados, que a ajuda pode vir de fontes impossíveis, que o mundo é mais estranho e maravilhoso do que geralmente lhe damos crédito. Para o Bigfoot, onde quer que você esteja, obrigado. Obrigado por me ver no meu momento mais vulnerável e, mesmo assim, ajudar. Obrigado por me manter vivo durante aquela noite. Obrigado por me ensinar lições que eu não poderia ter aprendido de outra forma. Obrigado por ser gentil quando poderia ter sido aterrorizante. Obrigado por existir, por viver sua vida tranquila naquelas montanhas, por ser a prova de que ainda há mistério e maravilha no mundo. E para quem está lendo isso, se você está planejando ir para a natureza selvagem, por favor, tenha cuidado. Por favor, esteja preparado. Por favor, seja humilde. As montanhas e florestas são lindas, mas não perdoam. Você pode não ter a mesma sorte que eu tive. Você pode não encontrar um Bigfoot que decida salvá-lo. Tudo o que você pode encontrar é frio, fome, medo e dor. Então, vá preparado ou não vá. Não há vergonha em nenhuma das escolhas. É isso. É tudo. Eu conheci um Bigfoot que salvou minha vida e nada nunca mais será o mesmo. O Bigfoot me mostrou que a compaixão não se limita aos humanos, que a inteligência assume muitas formas, que o mundo natural é muito mais complexo e belo do que nossa compreensão limitada permite. O Bigfoot me deu um presente que nunca poderei retribuir. Tudo o que posso fazer é honrá-lo vivendo de forma diferente, sendo mais cuidadoso, respeitando os lugares selvagens e as coisas selvagens que os chamam de lar. Acredite ou não, aconteceu de qualquer maneira. E em algum lugar naquelas montanhas, um Bigfoot provavelmente está seguindo com o seu dia, completamente inconsciente de que mudou a vida de alguém para sempre. É assim que deve ser. É perfeito. Um Bigfoot não precisa do meu agradecimento, da minha história ou da minha crença. O Bigfoot só precisa ser deixado em paz para viver. E vou fazer tudo o que puder para honrar isso. Esta é a minha história, minha experiência, minha verdade. E é a coisa mais importante que já me aconteceu. Para mais histórias interessantes, confira isto.